Vamos lá, então, eu sou o Dr. Lee, eu sou médico e hoje eu vou te ensinar como ficar mais inteligente. E a gente não pode falar sobre como ficar mais inteligente sem antes definir o que é inteligência. Claro que você vai ler em um monte de livros, um monte de definição diferente por aí, né? Algumas pessoas vão argumentar que tem a ver com o QI, algumas pessoas vão argumentar que existem diversos tipos de inteligência, que eu concordo parcialmente, mas se eu pudesse dar minha definição de inteligência, eu diria que é a sua capacidade de associar, criar e articular conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Primeiro de tudo, associar conhecimento é quando você consegue juntar várias áreas de conhecimento diferentes, né? Várias coisas que você entende, que você sabe, que você aprendeu ao longo da sua vida e consegue fazer a ligação entre um ponto e outro. Ou seja, você aprendeu uma coisa na geografia, por exemplo, né? Na escola, e aí você consegue ligar com matemática e vira economia. Você aprende alguma coisa, não sei, na física e você consegue ligar com medicina, né? Você vê que isso são, em teoria, né, duas áreas do conhecimento diferentes, né, não imediatamente ligadas, mas são expansões entre áreas de conhecimento. Isso porque a grande caída de ficha que você tem que ter quando você está falando sobre inteligência é que essas divisões do conhecimento, elas são, na verdade, didáticas, né? A gente divide física, química, matemática e biologia para ficar mais didático, para a gente conseguir aprender, e aí a gente chama de área de conhecimento, mas tudo é uma grande derivação da filosofia, né? Tudo parte de grandes perguntas existenciais de como funciona o mundo, porque as coisas são do jeito que elas são. Então você conseguir entender como que as áreas estão ligadas, eu acho que é um primeiro grande sinal de inteligência, né? Uma grande definição de inteligência. A segunda coisa é conseguir articular isso. Quer dizer, uma vez que você entende que existe uma relação entre uma área do conhecimento e a outra, você precisa conseguir articular, você precisa conseguir argumentar, né? Conseguir falar sobre, discutir sobre, desenvolver uma visão crítica sobre, né? Para poder entender que aquilo não é tão simples quanto parece, não é só aquilo que você leu, você tem que começar a trabalhar em cima do seu conhecimento. Isso é um sinal de grande inteligência, ou seja, você não só repete, porque repetir é um ato de memorização, mas você consegue articular, reformular, desenvolver, né, discussões em cima, fazer perguntas em cima daquilo que está sendo discutido, aquele conhecimento que você está falando. Então, você vê que pessoas muito inteligentes, elas são capazes de fazer grandes perguntas, né? Eu acho que esse é um dos grandes argumentos que eu ofereço aqui no canal, é que um grande sinal de inteligência é você saber fazer perguntas, né? Inclusive, é o jeito que eu prego que você tem que saber estudar. Você faz perguntas sobre a sua matéria de estudo, né? E essa matéria de estudo vai se tornando cada vez mais curiosa, mais intuitiva para você, né? Conforme você vai tentando descobrir os fundamentos daquilo, você vai sendo capaz de articular aquela ideia melhor. E é assim que você domina o conteúdo. Esse é um dos grandes pontos que eu defendo nesse canal. E por último, você tem que ser capaz, de criar conhecimento, né? Até dentro da academia, do percurso formal da academia, você saber criar conhecimento, desenvolver novas teses, né, novas teorias sobre o conhecimento é um marco fundamental de inteligência, porque requer que você tenha passado pelas outras duas fases de conhecimento, ou seja, você tem que saber primeiro associar conhecimento, né, que é a fase que você passa no ensino médio, na faculdade, você começa a perceber que existem conexões entre aquilo que você achava que não existia conexão antes, e você começa a criar as bases do seu conhecimento. Na próxima fase, né, no mestrado, você começa a então articular o seu conhecimento. Então você pega aquilo que já existe, você pega aquilo que já foi estudado e discute, né? Você disserta em cima disso, é assim que se chama, né? A gente faz uma dissertação de mestrado. E por último, no grande último estágio, ou enfim, né, nos últimos estágios do conhecimento formal, a gente cria uma tese, a gente desenvolve uma nova ideia sobre um determinado assunto que você está explicando. E claro, de novo, né, essa fase é muito intuitiva, é muito óbvia, você pensar que primeiro você tem que conhecer um assunto, depois você tem que saber conectar o assunto com outros assuntos que já foram estudados, com o conhecimento existente, para depois você conseguir propor um novo conhecimento, um novo paradigma, né? Aquilo que Thomas Kuhn vai chamar de novo paradigma, né? Você precisa saber entender as contradições, visualizar aquilo que existe de errado, aquilo que existe de certo, para propor uma nova teoria sobre o conhecimento.
Muito bem, agora que a gente definiu o que é inteligência, a gente consegue passar então para o próximo passo, que é como é que você fica mais inteligente, né? Primeiro de tudo, a gente tem que partir dessa lição de humildade, de reconhecer que nós não sabemos tudo aquilo que nós poderíamos saber. Quer dizer, muitas pessoas desenvolvem uma visão muito arrogante, principalmente ali durante o ensino médio, né, e aí acabam, enfim, não seguindo o percurso formal, e que tudo bem, não é necessário, né? De novo, eu acredito que existem várias formas diferentes de inteligência, mas você tem que sempre partir do princípio de que você não sabe tudo aquilo que você poderia saber, né? E uma vez que você percebe que você não sabe tudo aquilo que você poderia saber, você precisa buscar o conhecimento, né? E buscar conhecimento não significa você só ler aquilo que já foi produzido. Então, eu não estou dizendo para você ler artigos científicos, mas você ler livros, buscar pensadores sobre aquilo que você está querendo se aprofundar. Então, por exemplo, se eu quero ser mais conhecedor, né, de investimentos, eu tenho que ler muito sobre investimentos. É impossível você conseguir expandir, né, criar conhecimento, você conseguir aumentar a sua base teórica sem você consumir conteúdo dos outros. Essa é a base fundamental. Você não pode ter a arrogância de pensar que você espontaneamente vai ter uma iluminação divina e vai criar uma nova teoria, né? Eu tinha um professor, um mestre, vamos dizer assim, dentro da medicina, que me dizia para tomar muito cuidado toda vez que eu tivesse alguma grande ideia, porque se eu tive uma grande ideia e ela não foi praticada antes, é porque ela não é uma grande ideia, ela só foi uma ideia que alguém teve e descobriu boas razões para que ela não pudesse ser implementada. Vale mais ou menos com tudo isso. Você não é um grande gênio, você não vai iluminar as coisas. Até os grandes pensadores do tipo Isaac Newton tiveram que subir, e é exatamente isso que ele fala. Ele tem que subir nos ombros dos gigantes que vieram antes dele para conseguir construir conhecimento. Então, essa seria a primeira parte. Você tem que saber ler muito e ler os grandes pensadores, ler os grandes teóricos da sua área do conhecimento. Então, você vai estudar economia, você quer, sei lá, no mercado financeiro, você tem que ler os grandes pensadores de economia, você tem que ler os fundamentos, né, de economia. Senão, você só está sendo uma pessoa que faz uma análise sem base nenhuma, baseada em achismos. A teoria de alguém que estudou aquilo por muitos e muitos anos serve para que você possa até detectar as contradições do seu conhecimento, né? E talvez essa seja a segunda parte para você ser uma pessoa mais inteligente. Você tem que saber notar contradições, não só no seu conhecimento, né? Ou seja, perceber aquilo que você está falando que não faz sentido, notar que aquilo que você está pensando, né, tem erros fundamentais, e por isso que ele se liga tanto com o primeiro passo, mas saber notar contradições no discurso alheio, né? E isso é, aliás, até uma boa tática para quando você for discutir com alguém, né? Aliás, eu acredito que talvez seja a melhor tática, né, de você discutir com alguém e verdadeiramente ficar mais inteligente, porque é muito fácil você saber atacar um argumento e só descreditar ele, só descreditar o interlocutor, né, você fazer um ad hominem, né, quer dizer, você atacar a pessoa, descreditar a pessoa, mas você tem que ser capaz, desculpa, você tem que ser capaz de notar as contradições no discurso de outra pessoa, se colocando no lugar dela, né? Quando você nota que tem alguma coisa errada, você nota que existe algum argumento errado, isso vale até para a discussão política, tá? Porque eu vejo que o nosso país, assim, tristemente, é um país assim como eu acho que os Estados Unidos é um país onde você não consegue ter uma discussão civilizada, você não consegue discordar de alguém sem que pareça um ataque pessoal. Então tenta fazer um exercício, né? Se você quer realmente discutir com alguém, se você quer realmente mostrar que você é uma pessoa inteligente, não ataque a pessoa, não ataque a instituição, não ataque a credibilidade dela, mas se coloque no lugar dela e domine aquele assunto e note as contradições dele, né? Você tem que saber daquilo que você está falando para conseguir atacar, né? Você não pode atacar em base de achismo. Então vamos lá, a gente falou de leitura, porque você precisa saber dominar as bases, a gente falou de você ser capaz de notar as contradições, e um jeito muito bom de fazer isso é se colocando no papel das opiniões que você, ou melhor, né, buscando as opiniões que você não concorda, buscando aquilo que você discorda, né, e entendendo aquilo para notar as fragilidades do discurso e não só atacar aquele discurso. Eu acho que o terceiro grande passo seria você ser capaz de expandir a sua área de conhecimento para fora da sua zona de conforto. É uma marca fundamental de uma pessoa inteligente, é que ela não domina, ela não é bitolada, ela não fica em uma coisa só, né? Como eu dizia no começo do vídeo, o domínio do conhecimento, ele é compartimentado hoje muito mais por uma questão didática do que por uma questão filosófica, né, de correteza. Quer dizer, você
se for estudar de verdade qualquer área a fundo, você vai ver que ela não está limitada só àquela área. Então a matemática não é só números. Quando você passa para o nível avançado de matemática, você começa a perceber lentamente que ela se aproxima muito mais de filosofia, ou aliás, ela é uma das grandes derivações da filosofia e ela começa a partir para questões quase existenciais, né? Ou seja, aquela divisão de matemática, conta, né, número, soma, divisão, então, aquela coisa que a gente aprende, ela não existe, né? Ela é uma coisa criada para a gente aprender. Você tem que saber entrar nesse outro campo que parece que não tem nada a ver com matemática, que é a filosofia, para conseguir chegar a um alto nível. A mesma coisa vale para qualquer outra área do conhecimento, para qualquer coisa que você faz, independente se você é um esportista, se você está estudando para concurso, se você é médico, né? Eu gosto de brincar, e eu até falo isso muito, né? Que quem sabe só medicina nem médico é. Por quê? Porque a pessoa não domina nada, né? A pessoa que é bitolada, que ela só sabe repetir um conteúdo, porque fundamentalmente medicina é um curso de memorização, quer dizer, você aprende a repetir padrões, você aprende a notar padrões, né? Você nem sabe medicina, porque essa é a menor parte da medicina, né? A grande parte da medicina consiste também em você conversar com o paciente, saber extrair os dados do paciente, saber entender a história da doença, saber entender como as pessoas se relacionam para entender como que aquela doença surge, em primeiro lugar, e como que ela vai ser tratada, em segundo lugar. E você só consegue fazer isso se você tem um domínio muito grande das relações humanas. Até do ponto de vista econômico, faz todo sentido você ser capaz de ser carismático, ser capaz de ser empático, né, para você conseguir realmente ter algum efeito sobre o seu paciente e extrair aquilo que é importante, que são os dados da anamnese. Então, uma pessoa que só sabe medicina, ela nem medicina sabe, eu gosto de falar isso, né? Então, você tem que ler muitos livros, você tem que saber, né, muito de cultura popular para você conseguir se conectar com as pessoas. Você não pode ser aquela pessoa que só chega no consultório e fala, é assim que você tem que fazer, eu vou mandar e não sei o quê, porque a pessoa não vai seguir essa orientação. Aliás, existem muito mais chances que ela vai te odiar, mesmo que você esteja clinicamente correto, né? Aquela ideia do Dr. House, de pessoa clinicamente perfeita, né, que acerta o diagnóstico, mas é um grande cuzão, só funciona nos filmes, nas séries. Então esse é um exemplo da minha vida, né, do meu cotidiano, que de medicina, né, você precisa também dominar muitas outras áreas. Vale o mesmo para um esportista, vale o mesmo para alguém que vai ser advogado, um auditor, né? Você tem que saber expandir para além do seu conhecimento. Vamos pegar um outro exemplo, por exemplo. Um comerciante, né, alguém que vai vender, ele é incapaz de vender se ele não entender a cultura do lugar que ele mora, né? Ele pode ler muitos livros, ele pode dominar as bases, né, da economia, pode consumir muito conteúdo de economia, mas se ele não é capaz de conversar, se ele não tem jogo de cintura, não é capaz de se relacionar com pessoas, não tem referências para conseguir trocar ideia com outras pessoas, pode ter certeza que ele vai ter a maior dificuldade para vender para outras pessoas, porque vender é fundamentalmente você persuadir. E para persuadir você tem que ser empático, tem que ser carismático, tem que saber dançar com outra pessoa, socialmente falando. Isso você só consegue quando você consegue se conectar com a vida de outra pessoa. E como eu dizia antes, né, um passo anterior, quando você consegue se colocar no lugar de outra pessoa e entender o que ela está pensando, até para conseguir oferecer outros argumentos, porque afinal de contas você já sabe quais argumentos que ela vai oferecer para não comprar o seu produto, né? Veja bem como tudo que você faz, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que ir atrás de coisas que você não acreditava que você precisava ir atrás. Então, essa é uma das grandes marcas, né, de alguém inteligente, quer dizer, a pessoa que é capaz de sair daquilo que ela acredita, capaz de ir para além, né, daquilo que ela acha só que é importante, e além daquilo que ela acha que é importante significa você ir atrás das coisas que você não acha importante, que você acha que são bobagens, são conhecimentos de outras áreas que não servem para você, né? E, por último, eu diria que é a sua capacidade de se apaixonar pelo conhecimento. Peraí, desculpa, que o gato mexeu aqui na câmera. É a sua capacidade de se apaixonar pelo conhecimento, né? Acho que uma pessoa verdadeiramente inteligente, ela consegue se apaixonar pelo ato de estudar, se apaixonar pelo ato de saber mais. E não só saber, porque é vaidade, né? Porque existem essas pessoas, né? E eu acho que isso é um risco bem alto, assim, de alguém pegar e querer estudar por estudar só porque ela quer saber mais e ela vai ter mais argumentos. Eu acho que não tem nada de errado com isso, né? Fora a vaidade de você querer dar carteirada nos outros, tudo bem, né? Mas eu acho que você ser apaixonado por saber mais, por aprender, por estar sempre naquela posição de estudante,
né? E eu não digo estudante vestibular, mas estudante da vida, né? Você perceber que você não sabe tudo aquilo que você poderia saber, né? É uma marca de uma pessoa inteligente. Então existe essa ideia de que quanto mais uma pessoa sabe, menos arrogante ela é, né? Em relação ao seu próprio conhecimento, porque ela nota que ela tem limites do seu conhecimento, né? Uma pessoa que sabe muito pouco, ela não sabe nem que ela não sabe, né? É uma pessoa ignorante até dos próprios limites, mas quanto mais você sabe, mais você reconhece que aquilo que você está estudando, que o mundo do conhecimento é muito vasto e que você não é capaz de dominar tudo. E aí você tende a ser mais humilde em relação àquilo que você sabe. É isso, né? Então, você se tornar uma pessoa inteligente requer, eu acho que a grande corda que amarra tudo isso é a sua capacidade de ser humilde, a sua capacidade de abaixar a sua cabeça e saber que você não é tudo aquilo que você acha que você é, mas que você pode ir além. Né? Como? Você lendo mais, buscando contradições do seu discurso, se colocando, né, na posição, né, de opiniões e de conteúdos que você discorda para verdadeiramente, né, descobrir o que é que há de errado naquele discurso, e também você buscando sempre mais conhecimento, buscando sempre aprender, né, se colocando sempre numa posição de humildade. Eu acho que é isso, né, é isso que faz uma pessoa inteligente, né, buscando sempre correlacionar conteúdos distintos, buscando se relacionar sempre com aquilo que está fora, né, daquilo que você acha que você sabe. É uma ideia um pouco vaga, mas eu queria trazer essa discussão aqui porque acho que muitas pessoas ficam com essa dúvida, né? Será que é possível você treinar a inteligência? Eu acredito que seja, sim. Eu acredito que seja. Mas desde que você esteja disposto a pagar o preço de ficar ali, né, sempre nessa posição de estudante, de você reconhecer a sua própria ignorância. Então foi mal, hoje o vídeo é um pouco filosófico, né? Agora tá muito cedo, ainda são 5 e alguma coisa da manhã aqui para mim, né? Mas fica aqui a minha grande lição para você que está querendo estudar mais um pouco. A gente se vê na próxima. Tchau!